a ideia do presente continua forte na nossa cultura. Não sei na tua casa, no teu contexto, mas esta cultura ainda está bastante presente. O presente está presente entre nós. 17,1% disseram que estão indecisos. Não sabe bem certo, talvez sim, talvez não. Mas 4,3% disseram que não pretendem gastar. Por N razões, né? Por N razões. Não, nesse Natal não vamos dar nada para ninguém, ficou por aí. Uma parcela pequena, menos de 5%, diz que não vai dar nada para ninguém e deu. Não sei se é porque é pão duro, né? Ou porque o 10º não caiu, ou se caiu já foi. Entre os que vão às compras, 57,1% estão dizendo que querem aproveitar as promoções da Black Friday e assim por diante para antecipar os presentes. Ou seja, a turma vai presentear? Vai. Mas está de olho nas promoções, porque quer comprar algo mais em conta. E 49,3%, metade dessa turma que quer presentear, já definiu. O presente vai de 50 a 100 reais. Não mais do que isso. Deve ser a turma aí que nem eu e tu, que deve ter uns 20 afiliados, né? Quem tem muito afiliado já dá uma regulada ali para assim por diante. O que o povo gosta de presentear? Talvez tu vai te identificar. O pessoal diz assim, 32% gosta de dar roupa. Gosta de dar roupa. Se o teu comércio não é de roupa, então... Em seguida, 18% gosta de presentear brinquedos e calçados. 15%. Nossa turma em Novo Hamburgo fica mais triste, né? Que se fosse calçado seria melhor. Itens de cuidado pessoal, livros, acessórios, tudo isso vem também, só que em proporções menores. Olhe para mim, isso é o que a gente pensa em dar para os outros. Mas o que nós temos a dar para Deus no Natal? Eu sei, a gente vai dizer que o maior presente do Natal é o Cristo que vem a nós. Claro que é. Claro que é. O maior presente do Natal, que nós poderíamos dizer, é um Deus eterno que decide entrar na história humana, que sabidamente a partir de Gênesis capítulo 3, é uma história onde que os seres humanos se separam do Criador, eles escolhem uma alternativa de vida paralela, não paralela, mas exclusivamente deles. Eles dizem para Deus, o teu projeto é legal, mas nós queremos a nossa vida. A tua oferta é bacana, mas nós queremos ter a vida do nosso jeito. A tua ideia de eternidade parece interessante, mas nós queremos viver a nossa vida. E fruto disso, os seres humanos escolhem desobedecer o Deus eterno. E Deus diz, bom, eu sou santo e sem pecados, eu não me corrompo, eu os criei para nós vivermos numa relação fraterna, de convivência e em comunhão. Vocês escolheram carreira solo e uma vida segundo a vontade de vocês, então não vai dar certo. A partir dessa realidade, Deus entra na história do mundo em Jesus Cristo. Por isso, a gente tenta no Natal, com nossas atitudes natalinas, com nossos esforços humanos, tornar esse clima de Natal uma verdade na nossa vida. Mas a grande e profunda verdade é que o maior presente que nós temos para dar para Deus neste tempo e ao longo de nossa vida são nossas próprias histórias. São nossas vidas. Muito mais do que a compulsão consumista que está aí, que tem a ver com as compras online e tantas outras, tem a ver com nossas histórias. Provérbios 23, 26, a versão da Bíblia da igreja, se tu quiseres abrir, fique bem à vontade. Salmos, logo vem Provérbios, diz o seguinte: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. A Bíblia da igreja vai dizer o seguinte: meu filho, preste bem atenção, página 954, no que eu digo. A versão da NVI traduz este preste bem atenção no que eu digo, dizendo para a gente, filho meu, dá-me o teu coração. Por que isto? São duas coisas diferentes, segundo a Bíblia? Não. Nesse versículo, o autor de Provérbios
traduz para nós o que é o coração. Explica para nós. Quando Deus chama a mim e a ti, quando Deus fala ao meu e teu coração, dizendo: filho meu, dá-me a tua atenção, dá-me o teu ser, dá-me o teu ouvido, dá-me a tua mente, dá-me a tua emoção, escuta-me com tudo que tu és e com tudo que tu tens. É a mesma coisa que nós damos o nosso coração. Tu entendeu? Na Bíblia, o coração não é apenas um órgão. Na Bíblia, o presente que Deus quer de nós, o nosso coração, é a nossa atenção, é o nosso ser, é todo o nosso interior. Eu acho muito interessante essa figura, né? A pessoa chegando e dizer: Deus, é tudo que eu tenho, é o meu coraçãozinho. E aí Deus está dizendo assim: é tudo que eu quero. Deus não quer outra coisa de nossas vidas a não ser a nossa atenção, o nosso coração, aquilo que há dentro de nós. Por que isso? Por que o nosso coração? Primeiro, porque ele é disputado. Agora sim, eu te convido para ir para Jeremias, um pouquinho adiante. Jeremias 17:9. Vou repetir essa palavra que eu falei há um tempo atrás. Por que Deus quer o nosso coração? Jeremias 17:9. Enquanto tu acha, eu vou lendo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Enganoso é o coração humano. Como assim, pastor? Muito fácil. Tu já parou para perceber que quando a gente tem 10 anos, o que a mãe quer ter são 18 anos para a gente se achar maior de idade, poder dirigir, ir e vir sem pedir autorização dos pais? Engano. É muito interessante quando se é noivo, a maior vontade que se tem é casar para que se possa ter uma família. Depois que tem a família, aí muitas vezes um ou outro atrasa um pouquinho mais, ou tem uma ou outra discussão, de uma hora para outra, o sonho de vida, o objetivo de vida, a maior motivação que existia, já não está mais bom. O coração humano, diz a Sagrada Escritura, que vende para mim e para ti a ideia de que nós precisamos ser amados, respeitados e elogiados e reconhecidos o tempo todo. É uma das coisas mais difíceis para uma pessoa com grande destaque naquilo que faz. Uma pessoa que chegou ao auge do reconhecimento, uma das coisas mais difíceis para ela é fazer o caminho inverso, descer a ladeira de volta. Uma das coisas mais difíceis para quem chegou no topo é lentamente perceber que foi sendo ultrapassado em conhecimentos, de que novas gerações estão chegando, de que novas tecnologias foram sendo desenvolvidas. Por quê? Porque o nosso coração diz para nós que o nosso senso de validade, ele deveria ser para sempre, e de que nós somos insubstituíveis. Talvez por isso tu vai entender por que o teu chefe, ou alguém com quem tu já trabalhaste, tem extremamente dificuldade, ou grande dificuldade em delegar tarefas para outros. Porque o nosso coração nos torna pessoas inseguras. É por isso que nós queremos o tempo todo elogios, é por isso que nós queremos ser o tempo todo lembrados, é por isso que nós queremos e vivemos eternamente com uma ânsia de amor, sempre nos sentindo menos amados do que deveríamos amar. É por isso que muitas vezes queremos impressionar pessoas com o que falamos, com o que somos, com o que pensamos. Mas além disso, o coração humano é enganoso, porque na cultura na qual nós vivemos, que diz para nós que a vida é minha, o que eu faço, o que eu quero, muitas são as pessoas que dizem assim: o que eu faço da minha vida é problema meu. Engano. O que um pai faz na sua vida impacta diretamente a sua família e os seus filhos.
o que uma esposa faz, o que uma mãe faz, em público ou privado, aberto ou escondido, impacta profundamente a vida da sua família. Deixa eu dizer uma coisa para os pais que estão aqui hoje à noite. Os filhos estão lá dentro e a gente tem se alegrado muito pelas crianças. Sabe com quem, aliás, sabe em quem a tua filha vai se espelhar, ou deveria se espelhar, no dia que ela tiver que escolher um candidato a marido? Em você, pai. O tipo de homem que você é e foi dentro de casa. Sabe que perfil masculino o seu filho vai reproduzir lá fora, quando ele tiver que se apresentar para um emprego, quando ele tiver que ter uma reação no trânsito, ou quando ele tiver que ministrar ou liderar algum tipo de situação, ele vai olhar e vai voltar nas memórias afetivas, que tipo de pai ele tinha em casa. Então essa coisa de vida é minha, eu faço o que eu quero, são as minhas escolhas, e ninguém tem nada a ver com isso. Isto é fruto do coração enganoso. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração, porque nós achamos que nós podemos equilibrar todas as coisas ao mesmo tempo, e Jesus disse, o ser humano, ele não consegue ter dois senhores dentro do seu coração. Ou ele serve a Deus, ou ele serve às coisas materiais. Está entendendo? E aí o nosso coração diz o seguinte: no final de semana eu sou cristão, no final de semana eu estou no culto, eu sirvo a Deus, ao longo da semana eu tenho minha vida secular, profissional, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Opa, como assim? Nós somos discípulos de Jesus o dia todo. Então, o nosso coração é enganoso, mas só que Deus deseja tomá-lo, veja o que diz Ezequiel 36, 26, uma outra palavra. Se tu quiseres procurar, fica à vontade, mas a citação está aí. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Por que Deus tem interesse no nosso coração como o maior presente? Eu fico me perguntando. Que coisa insana é esse amor de Deus, que coisa maluca. Imagine você chegar no comércio local, no lugar que vende sapatos, e dizer o seguinte: eu quero o seu pior sapato. Você vende roupa, a agulhinha vende lã, estou fazendo uma propaganda aí. Me dá o novelo mais enrolado que você tiver aí, aquele que já está... Pensa, alguém chegar no restaurante e me diz, me dá a comida mais fria que tu tiver aí. Eu vou matricular meu filho na pior escola. Como é que pode, que lógica é essa que Deus chega e diz assim, eu vou pegar em você, ou eu quero de você a parte mais confusa que você tem. Eu vou pegar a obra mais complicada que existe. Eu vou pegar para fazer a parte elétrica da obra mais complicada, mais mal feita que existe. Quem trabalha com obras e quem trabalha com parte técnica é muito assim, né? Geralmente que o profissional, quando ele é chamado para refazer o que o outro fez mal feito, a primeira coisa que ele chega a dizer, pois é, né? Fulano fez isso mal feito, né? Isso aqui está errado. Bota 300 defeitos, mas destrói. Porque a gente não gosta de trabalhar com aquilo que dá problema. A gente não gosta de ter na nossa casa aquilo que já vem com defeito de fábrica, ou nós não gostamos de nos envolver com aquilo que dá trabalho. Deus tem na sua forma de lidar com o ser humano. Olhe para Jesus. Agora tu vai entender por que para Jesus não havia classificação de pessoas, mas uma das coisas que mais chamava a atenção dos judeus é que eles se envolviam o quê? Com publicanos, que eram cobradores de impostos, judeus, que haviam se vendido moralmente para os romanos, prostitutas e outros pecadores. Então aí bota assassino, bota ladrão, bota toda a máfia.
E Jesus olhava para as pessoas e dizia o seguinte: olha, vocês não são melhores do que eles. Por quê, minha gente? Porque Deus tem prazer na vida das pessoas, porque Deus consegue enxergar além dos nossos pecados, Deus consegue enxergar além das nossas mazelas. Eu e tu, nós nos diferenciamos, nós nos separamos, nós nos classificamos entre quem é bem ruim, mais ou menos e bem pior. A gente tem costume de rotular pessoas. Jesus não tem problema em receber o nosso coração. Aliás, ele até disse: lancem sobre mim os fardos de vocês. O que é isso? São as mentes confusas, são os corações divididos, são as crises interiores da nossa vida, são as nossas tantas perguntas, os nossos tantos dilemas. Lancem sobre mim tudo isto. Aliás, o mesmo Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego, né? Não pode guiar outro cego. Então eu vou tomar de vocês esse coração de pedra, que é duro, resistente. Hoje de manhã eu falei isso e isso é uma das coisas que mais me impressiona. Eu lidei durante muitos e muitos anos com dependentes químicos na minha vida. Sabe qual é o dependente químico mais difícil de tratar? O alcoólatra. Porque ele acha que ele sabe tudo. Quem cheira, quem é dependente de cocaína, quem é dependente de outras substâncias, uma das coisas mais fáceis que tem é tirar a substância. Mas uma das coisas mais difíceis é fazer entender que o problema não é a substância, o problema não é o copo, o problema é o coração duro, obstinado, que diz: eu sou mais eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então muitos de nós não usamos nenhum tipo de substância psicoativa, mas lá no cerne, lá atrás, nós temos um potencial grandíssimo. Por quê? Porque em maior ou menor escala, todos nós temos um nível de um coração extremamente duro. O que é um coração duro? É um coração que não se deixa ensinar. Quem sabe por isso tu vai ver piazinhos às vezes de 4, 5 anos no mercado dizendo para o pai e para a mãe que eles têm que comprar. É por isso que tu deve ter te impressionado com aquele caso do avião, daquela mãe que chegou querendo tirar aquela moça da janela. Por quê? Porque a filha queria sentar na janela. O que é aquilo? É Adão e Eva materializados na nossa frente. Aquilo ali não é uma questão de falta ou não de educação. Aquilo ali é o coração do ser humano que é duro por natureza. E se não tiver um pai e uma mãe, se não tiver a palavra de Deus, se não tiver ensino, estas coisas só serão potencializadas ao longo da vida. O que hoje tem a ver com uma janela de avião, amanhã terá a ver com um emprego, depois terá a ver com desejos próprios num relacionamento e não tem mais fim. Deus toma o nosso coração duro que não crê, o nosso coração duro centrado em si mesmo e nos dá um novo coração. O que a Bíblia vai dizer de um coração de carne. O que é isso? É um coração com sentimento, é um coração com sensibilidade, é um coração pastoreável. Certo dia alguém perguntou para um pastor, já de mais idade, assim: como está a igreja? E um pastor jovem do lado, só escutando: nós estamos indo. Estamos indo. Estamos indo. As pessoas amam você? Perguntaram para aquele pastor mais velho. Falou assim: não sei. Acho que elas não amam tanto. Por quê? Porque o evangelho às vezes é duro. É pesado. Mas eu não tenho problema, disse aquele pastor mais velho, sentado num Uber, indo ao aeroporto para um encontro. Disse: não tem problema. As pessoas podem não gostar do pastor. Entretanto, elas têm que gostar de Jesus. Tem que gostar de Jesus.
Porque Jesus disse: eu sou o bom pastor e eu conduzo as minhas ovelhas. O nosso coração precisa passar. Por que Deus quer nos dar um novo coração? Porque Ele já sabe que a partir de Adão e Eva, nós somos cabritos. Sabe que o cabrito é um bicho que não tem paz, né? Ele é rebelde, ele sobe em árvore, ele sobe em pedra, ele é autoconfiante, ele come de tudo, ele destrói tudo. Quem conhece cabrito sabe do que eu estou falando. Jesus não é pastor de cabritos, Ele é pastor de ovelhas. O cabrito não se deixa guiar, não ouve, não aprende, ele não recebe a palavra no coração. A ovelha, segundo João 10, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que significaria isso, meus irmãos? Quando o discípulo e a discípula de Jesus ouve o Evangelho, quando a Bíblia fala com o coração delas, quando a mensagem chega ao seu coração, elas dizem assim: Senhor, eu ainda não entendo, mas eu quero aprender. Senhor, eu tenho ainda as minhas perguntas, mas eu quero estudar mais a respeito. Senhor, isto para mim é novo, mas se a tua palavra diz, eu quero me aprofundar mais, porque se o Senhor está dizendo, eu sou aluno, eu sou discípulo, eu sou aprendiz. Tem muita gente que diz que foi Paulo Freire que inventou aquela história de que nós somos eternos aprendizes. Desculpa, mas não foi. Quem disse isso é o Senhor Jesus, que disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que ouve? Porque o seu coração é um coração de carne, é sensível. Sabe quando é que a nossa morte está decretada espiritualmente? Quando nós dissermos para Deus: eu já sei tudo e eu não tenho mais nada a aprender. Aí a nossa morte espiritual está decretada. Agora, quando nós dissemos assim: Senhor, eu sou massinha de modelar, Deus, eu estou caminhando contigo, aprendendo constantemente a tua palavra, eu estou ouvindo a tua voz, e tu estás me mostrando cenários, verdades e realidades que eu ainda não conhecia. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque tu vais dia após dia, situação após situação, revelando na minha vida tua vontade e teu querer. Isso é maravilhoso. Deuteronômio 4. Para o que nós fomos criados? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Como é que um coração de pedra vai amar a Deus? É por isso que Deus quer o nosso coração, porque Deus quer o nosso intelecto, nossa emoção, nosso sentimento. Pastor, a gente é mais emocional ou é mais racional? Não interessa, Deus quer as duas coisas. Porque tendo-nos transformado internamente, espiritualmente pela sua palavra, o que Ele quer? Que nós o amemos de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a nossa força. O primeiro mandamento diz que devemos amar a Deus, temer e amar a Deus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, meus queridos, por que Deus pede a nossa parte mais problemática? É o íntimo do nosso ser, os nossos sonhos. Nunca deixe de sonhar. Eu vejo aqui gente, adolescentes, gente de meia idade, temos gente já de mais idade. Deus quer os nossos sonhos. Deus quer ouvir as nossas vontades. Deus quer ouvir os nossos planos. Deus quer ouvir as nossas expectativas para daqui a 10, 15, 20 anos, mas Deus também quer ser Senhor sobre os nossos medos. Qual é o pai, qual é a mãe que quando pensa no futuro dos seus filhos diz: puxa vida, qual será o caminho profissional dos meus filhos? Qual é o senhor e a senhora que está aqui sentado, que diz assim: puxa vida, eu já estou com certa idade, já passei da metade da régua para o outro lado. Como é que vai ser
como será o futuro com relação a questões de saúde, com relação à profissão. Tu sabias que cada vez mais no mercado de trabalho é para jovens, altamente conectados, informatizados. Como é que vai ser isso daqui a alguns anos? Deus quer ser Senhor também sobre essas coisas. Deus quer ser Senhor sobre a nossa vida, sobre o coração que está muitas vezes amargurado. Algumas vezes falamos aqui ao longo desse ano, como um coração amargurado, doído, ferido, sobrecarregado, como isso nos afeta. Como isso nos afeta. Aquela pessoa que foi violentada sexualmente na sua infância, abusada, lá num tempo em que se o pai e a mãe soubessem, ou se alguém da família soubesse, dava morte. Então guardou, se fechou, tem isso sob 7 chaves. Mas isso dói e pesa até hoje. Pessoas que foram traídas, às vezes o traidor era um irmão da própria família. Numa divisão de bens, numa sociedade, em alguma coisa. Gente que foi abandonada pelos pais. Pessoas que tiveram que deixar sua cidade natal para ir atrás, para buscar vida, para buscar profissão e nunca mais retornaram para o lugar onde... Pessoas que sofriam bullying, pessoas que, enfim, nunca ganharam um elogio. A Bíblia nos convida a derramar o nosso coração na presença de Deus. Para quê, gente? Para que nós sejamos curados, para que nós sejamos de fato livres, porque corações machucados são perigosos, conduzem a gente muitas vezes a padrões de vida destrutivos. Por exemplo, para mim, uma pessoa que é faminta por elogio tem um coração machucado. Uma pessoa que é faminta por elogios, ela tem alguma coisa desequilibrada dentro dela. Uma pessoa que se auto-sabota, faz algo bom e daqui a pouco olha para... mas não ficou bom, né? Também tem problema aí. Pessoas que também nunca se deixam corrigir e também nunca aceitam ouvir nada de ninguém, também tem problema. Tem coisa errada. Pessoas que são movidas pela cobiça, pela inveja, também tem alguma coisa que precisa ser curada. Então, a Bíblia fala muito desse coração duro, desse coração que não é ensinável, desse coração fechado, desse coração que escolhe muitas vezes se defender atacando. Também tem disso, né? Pessoas às vezes se defendem atacando, um coração que se orgulha e assim por diante. Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que alegra o coração de Deus. Parece uma coisa muito... Por onde isso começa? Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É quase como se nós estivéssemos olhando para a nossa despensa, sabe aquele quartinho da bagunça? Às vezes tu diz assim, poxa vida, eu tenho certa coisa e eu precisaria guardar, como é que eu vou achar algum lugar? Primeiro a gente tem que entrar lá, fazer uma limpeza, fazer uma faxina, tirar o que não é bom, tratar o que precisa ser tratado, fechar um buraco, trocar uma janela, fazer uma pintura, para daí colocar. Deus entra no nosso coração, começa a trazer para a superfície nossas dores, histórias, nossos dilemas, nossas perguntas, nossos pecados. Deus não é como é que é aquele bichinho João de Barro? O João de Barro vai e faz a casa, depois tem um, vem e toma conta. E se apossa, entra como inquilino desejado. Deus limpa o nosso coração e após isso, nesse processo, guarda a sua palavra, lança a sua palavra. Os mais velhos vão saber do que eu estou falando. Antigamente, a gente fala que o medo sempre é um problema, mas olha que às vezes o medo salvou a gente de muita besteira. Quem sabia o naipe do pai e da mãe que tinha em casa? Quando alguma bobagem se apresentava na nossa frente, a gente ficava numa encruzilhada.
se eu fizer a bobagem, em casa tem. Passou por isso? Eu passei, várias vezes. Eu sabia certinho o naipe do pai e da mãe que tinha em casa. Então, muitas vezes, era muito fácil fazer a escolha. Só tinha uma escolha, era não fazer. É muito interessante, é muito atrativo, pode ser a única oportunidade da vida, mas eu fui salvo muitas vezes pelo medo. Porque eu sabia que não ia acabar bem. E de fato não ia. Deus não nos guarda pelo medo, mas Deus nos alerta o meu e o seu coração pela sua palavra. É por isso que o salmista nos aconselha: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, tu estás diante de uma situação que tu tens todo o direito de te vingar. O que a palavra diz? Minha é a vingança, diz o Senhor. Entendeu? Tu estás diante de uma situação que tu podes revidar na mesma hora. Alguém te feriu de um lado da face. O Senhor Jesus veio e diz assim do outro lado: se alguém te ofendeu de um lado, vai e oferece o outro lado da face. Tu estás de um lado em que tu está em dúvida. Será que eu ajudo ou não ajudo? A palavra de Deus vem e diz assim: melhor é dar do que receber. Tu está entendendo? É por isso que o salmista vai dizer que eu guardo a tua palavra no meu coração. Isso é o que nós damos para Deus, o nosso coração. É o que nós oferecemos ao Senhor, mas seria uma relação muito... Lembra os 2 mandamentos de Jesus? O primeiro é amar a Deus, dar o coração. E o segundo mandamento é amar... Vão ter que guardar no coração a palavra, viu? Senão fica ruim. Amar a Deus acima de todas as coisas, primeiro grande mandamento. O segundo é amar o próximo, como a quem? A mim mesmo. Assim Jesus resumiu os 10 em 2. Então não adianta eu dar o meu coração para Jesus, se eu não materializar isso com as pessoas. Tem um livro que nós gostamos de ler bastante, A Maravilhosa e Boa Comunidade, James Bryan Smith. Eu quero finalizar te dando algumas dicas de como tu podes, como fruto de um coração renovado, ser bênção na vida das pessoas. James Bryan Smith diz o seguinte, que pessoas com coração renovado são pessoas que espalham esperança no mundo. O que tu escutas aqui vai contigo, para o trânsito, para a tua vizinhança, para o teu trabalho. Tu és uma pregação viva. Tu carregas o evangelho, né? A palavra está no coração, disse o salmista. Então, ela vai contigo. Romanos 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Eu quero te dizer uma coisa. Comece não sendo um pessimista. As pessoas aí fora já estão desanimadas com a educação. As pessoas aí fora já estão desanimadas com a igreja. As pessoas aí fora estão desanimadas com relação a ter filhos. As pessoas aí fora estão desanimadas com relação ao trabalho. Elas estão desanimadas com relação ao casamento. Elas estão desanimadas com... Gente, é uma sociedade do desânimo. Tem até um sociólogo aí, radicado na Alemanha, que escreveu um livro, A Sociedade do Cansaço. Nós sabemos que aqui não é o final de todas as coisas. Então seja uma pessoa esperançosa. O Ariano Suassuna, ele diz o seguinte, que o pessimista é um chato, o otimista não sei o quê. Ele diz assim, é melhor ser um realista esperançoso. Seja um realista esperançoso. Seja uma pessoa que quando você está num lugar onde todas as demais estão criticando, aquela coisa jogando para baixo, você diz, pessoal, ok, mas eu creio num Senhor que disse que se a nossa esperança é apenas para esta vida, então nós somos as mais infelizes de todas as pessoas. Essa é a palavra de Paulo sobre a nossa fé. Se a nossa esperança é somente para as coisas do aqui e agora, então nós somos infelizes. Nossos pés estão aqui, neste chão, mas os olhos estão na eternidade.
Afinal de contas, nós esperamos novos céus e nova terra. Segundo lugar, seja uma comunidade do serviço. Na página 90 do livro ele diz assim: um sucesso da igreja não está em seu tamanho, mas em seu serviço, às pessoas e à comunidade. Nós servimos muito Novo Hamburgo e região em 2024. Muitos de vocês estiveram aí. Que bom. Nós ganhamos como comunidade. Novo Hamburgo passou a ver a ascensão com outros olhos. Nós lançamos bênçãos sobre a vida dessa cidade. Esse é o nosso chamado. Como pessoas de um coração renovado, que abençoam a cidade, abençoam as pessoas da cidade. Em terceiro lugar, pessoas de um coração renovado, encorajam as demais. Logo mais nós vamos celebrar a ceia. Sabe por que a gente não faz em fila? Tu sabe por quê? Para que quando nós estamos no banco, nós possamos olhar uns para os outros, e eu ver que tem pessoas, e você vê que tem pessoas, que estão comendo do mesmo pão, e tomando do mesmo suco, que é marca da nossa fé. Quando a gente ora junto, a gente é encorajado. Quantos de nós estamos aqui com realidades diferentes de vida? Aqui tem gente que teve semana maravilhosa, tem gente que está chorando por dentro, tem gente que vai ter um baita de um BO para resolver amanhã, tem pessoas que vão viajar, tem pessoas que vão ficar em casa, tem pessoas que... Mas aqui, quando nós estamos aqui, acontece algo diferente. É por isso que nós viemos aqui, é por isso que nós estamos aqui, porque aqui, nossa mente, nosso coração, aqui o Espírito Santo nos renova, nos restaura, aqui o Espírito Santo acende em nós uma esperança que não é normal, porque é de Deus, é divina. Isso nos encoraja, isso nos faz ter pertencimento, nós pertencemos uns aos outros, porque Cristo é quem nos une e Cristo é quem nos costura. Isso é fruto de gente com coração renovado, mas eu torço e espero para que tu faças isso fora daqui também. E por último, pessoas de um coração renovado são pessoas generosas. Expressamos isso aqui também. Mas eu quero te estimular que, tendo dado o melhor e maior presente que tu tens para Deus, tu possa ser uma pessoa generosa o ano todo. Seja generoso com os teus parentes. Escolha aqueles que no teu olhar menos merecem. Sim. Os teus amigos. Escolha da tua família aqueles que são mais atravessados, aqueles que são mais indignos segundo o teu olhar, segundo o teu coração. Surpreenda eles. A Bíblia diz que a única forma de transformar um inimigo em amigo ou uma pessoa desagradável em agradável é pelo caminho do amor. E o amor é uma atitude que o outro não espera da gente. Entendeu? Então não te afasta, então não te distancia, então não trata com indiferença, não trata como se tu és isso. Não. Surpreenda. Surpreenda pessoas. Por quê, pastor? Ele merece? Talvez não. Mas nós também não merecíamos. E Deus tomou o nosso coração, que é de pedra, ou era de pedra, e deu para a gente um coração capaz de sentir. A gente fala muito de empatia, né? Isso é uma outra coisa que tiraram de Jesus. Jesus que já dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo. E a maneira mais atual e mais profunda como nós podemos fazer é surpreendendo aquele que não espera nada de nós, a não ser que a gente devolva na mesma moeda. Se você quer dar alguma coisa para Deus, dê isso. Jesus disse que as coisas que mais alegram o coração do Pai nem são os sacrifícios, nem são aqueles gestos de religiosos. As coisas que mais alegram o coração do Pai são atitudes de misericórdia. Esse é o grande presente. Que Deus se alegre na minha e na tua vida.
Amém, amém, amém. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Te louvamos porque podemos receber o presente e dar o presente. Obrigado que Tu não nos deixas como somos e Tu trabalhas nas nossas vidas. Queremos continuar aprendendo e que nesse Natal, esse menino que nos nasceu, esse menino que nos foi dado, nos leve a dar-nos de corpo e de mente a outras pessoas. Tu és generoso, bondoso, encorajador e misericordioso. Queira que nós também sejamos. Em Teu nome. Amém.